E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos dar uma olhada na realidade dos países mais pobres do mundo. É fácil a gente se perder na correria do dia a dia e esquecer que, para muita gente, a vida é uma luta constante contra a fome e a pobreza, né? A gente vai viajar para alguns desses países, entendendo o que causa essa pobreza toda e como ela impacta a vida de milhões de pessoas. Vamos falar sobre um monte de coisa: guerras, problemas na política, falta de escolas e hospitais. No final do vídeo, espero que vocês se sintam inspirados a dar uma mãozinha e fazer a diferença. Nossa primeira parada é no Burundi, um país pequeno e montanhoso lá no coração da África. Com uma população de cerca de 11 milhões de pessoas, Burundi é um dos países mais densamente povoados do continente. O Burundi está sempre nas listas dos países mais pobres do mundo, com um PIB per capita baixíssimo. A economia é predominantemente agrícola, mas enfrenta muitos desafios. Para você ter uma ideia, a maioria da galera por lá vive com menos de R$ 10 por dia. Isso significa que muitas famílias lutam diariamente para colocar comida na mesa e atender às necessidades básicas. E a história do Burundi é marcada por tretas entre etnias e um governo instável. Desde a independência em 1962, o país tem enfrentado conflitos étnicos entre os Hutus e Tutsis, resultando em violência e instabilidade política. Guerras civis acabaram com o país, destruindo tudo e prejudicando a economia e a vida das pessoas. A infraestrutura foi devastada e a reconstrução tem sido lenta e difícil. A agricultura familiar é o principal jeito de ganhar dinheiro por lá, mas a falta de terras boas para plantar e as técnicas ultrapassadas deixam tudo ainda mais difícil. Além disso, as mudanças climáticas têm afetado a produtividade agrícola, tornando a situação ainda mais precária. A saúde é precária, faltam hospitais, médicos, remédios básicos. É complicado. As condições de saúde são agravadas pela falta de saneamento básico e água potável. Doenças que a gente nem liga mais, como malária e cólera, ainda matam muita gente por lá. A falta de acesso a tratamentos médicos adequados e a medicamentos essenciais contribui para a alta taxa de mortalidade. Muita gente não sabe ler nem escrever, e criança sem escola é o que mais tem. A educação é um direito básico, mas muitas crianças em Burundi não têm acesso a ela devido à pobreza e à falta de infraestrutura escolar. E aí, a falta de estudo só piora a pobreza. Sem educação, as oportunidades de emprego são limitadas, perpetuando o ciclo de pobreza. As famílias se ajudam como podem, dividem o pouco que têm. A solidariedade é uma característica marcante das comunidades em Burundi, onde as pessoas se unem para enfrentar as dificuldades. Investir em coisas básicas, como estradas, escolas e hospitais, é essencial para o país ter um futuro melhor. O desenvolvimento de infraestrutura é crucial para melhorar a qualidade de vida e promover o crescimento econômico sustentável. Agora vamos para o Sudão do Sul, o país mais novo do mundo, que se tornou independente em 2011. Este jovem país nasceu com a esperança de um futuro brilhante e próspero, mas logo enfrentou desafios imensos. Mas a felicidade durou pouco, porque uma guerra civil violenta começou. O conflito interno devastou o país, deixando um rastro de destruição e sofrimento. Milhões de pessoas tiveram que abandonar suas casas, virando refugiados. Essas famílias, forçadas a deixar tudo para trás, enfrentam condições de vida extremamente difíceis nos campos de refugiados. A produção de petróleo, que era a galinha dos ovos de ouro do país, foi para o espaço. A guerra interrompeu a exploração e exportação de petróleo, que era a principal fonte de renda do Sudão do Sul. Os preços subiram loucamente, e comida e remédio viraram artigos de luxo. A inflação disparou, tornando a vida cotidiana ainda mais difícil para a população. A fome, que já era um problema, se tornou uma realidade ainda mais cruel para milhões de sul-sudaneses. A desnutrição infantil é alarmante e muitas famílias dependem de ajuda humanitária para sobreviver. E a falta de infraestrutura básica, como estradas, escolas e hospitais, impede que o país cresça. Sem essas estruturas essenciais, o desenvolvimento econômico e social fica estagnado.
o sistema de saúde não consegue atender a população. Hospitais lotados e falta de medicamentos são problemas comuns, agravando a situação de saúde pública. Milhares de escolas foram destruídas ou fechadas, e as crianças, sem ter para onde ir, ficam sem estudar. A educação, que é a base para um futuro melhor, está seriamente comprometida. Já assinaram acordos de paz, mas as coisas estão andando devagar. A implementação desses acordos é crucial para estabilizar o país e iniciar a reconstrução. O mundo precisa dar uma força para o Sudão do Sul encontrar o caminho da paz. A comunidade internacional tem um papel vital em fornecer apoio e recursos para ajudar na recuperação. Investir em infraestrutura, educação e saúde é a chave para o país se desenvolver de verdade. Com esses investimentos, o Sudão do Sul pode começar a curar suas cicatrizes e construir um futuro mais promissor para todos os seus cidadãos. Próxima parada: Malawi, também conhecido como o coração quente da África. Este país, localizado no sudeste do continente africano, é famoso por suas paisagens deslumbrantes e pela hospitalidade de seu povo. O Malawi é um dos países mais pobres do mundo, gente. A maioria da população vive em áreas rurais, onde as condições de vida são extremamente precárias. A economia depende da agricultura familiar, o que deixa o país vulnerável à fome. A maioria das famílias cultiva milho, que é a base da alimentação, mas a produção é frequentemente ameaçada por condições climáticas adversas. A pobreza é enorme e a maioria das pessoas vive com menos de R$ 10 por dia. Isso significa que muitas famílias lutam para ter acesso a necessidades básicas como comida, água potável e abrigo. A saúde é uma preocupação constante, com malária, HIV/AIDS e tuberculose afetando milhares de pessoas. A falta de acesso a cuidados médicos adequados agrava ainda mais a situação. E a falta de hospitais e profissionais de saúde só piora a situação. Muitas vezes, as pessoas precisam viajar longas distâncias para receber tratamento, o que nem sempre é possível. A educação também enfrenta um monte de obstáculos, com um índice de analfabetismo altíssimo. Muitas escolas carecem de recursos básicos, como livros e materiais didáticos, e os professores são mal remunerados. Para piorar, o país sofre com secas que parecem que nunca vão acabar e enchentes que destroem tudo. Essas condições climáticas extremas dificultam ainda mais a vida das pessoas e a recuperação econômica. Mas o povo do Malawi é forte, viu? Eles são conhecidos pela garra e pela união. Apesar das dificuldades, as comunidades se unem para enfrentar os desafios e apoiar uns aos outros. Felizmente, existem várias ONGs trabalhando para melhorar a vida das pessoas e ajudar o país a se desenvolver de forma sustentável. Esses esforços incluem programas de educação, saúde e desenvolvimento econômico, que visam criar um futuro melhor para todos. Chegamos em Moçambique, um país cheio de contrastes no sudeste da África. Apesar de ter recursos naturais para dar e vender, Moçambique ainda sofre com a pobreza crônica. A desigualdade social é de dar dó, com poucos privilegiados controlando quase toda a riqueza. A economia depende muito da agricultura familiar. A produção agrícola é baixa e a falta de infraestrutura limita o crescimento do país. Para piorar, a corrupção e a burocracia atrapalham o desenvolvimento. Falta investimento em coisas básicas como educação, saúde e infraestrutura, o que só aumenta a pobreza. O sistema de saúde está na UTI, com poucos hospitais e profissionais qualificados. A educação também está na corda bamba, com muitos adultos que não sabem ler nem escrever, principalmente as mulheres. Nossa viagem continua no Níger, um país que não tem saída para o mar, lá na África Ocidental. O Níger é um dos países mais pobres do mundo, com um índice de desenvolvimento humano, IDH, baixíssimo. A economia depende da agricultura familiar, o que deixa o país vulnerável às mudanças climáticas. As secas são constantes, e a desertificação afeta a produção de alimentos, causando, adivinha só, fome. A falta de água potável e saneamento básico contribui para a propagação de doenças. O sistema de saúde é frágil, com poucos hospitais e profissionais qualificados.
A educação é a única forma de quebrar esse ciclo de pobreza, mas o Níger enfrenta muitos desafios nesse setor. A pobreza é um problema super complexo que afeta a vida de milhões de pessoas. Vimos como a falta de acesso à educação, saúde e oportunidades de trabalho prende as comunidades em um ciclo de pobreza sem fim. Mas a gente pode fazer a diferença, apoiando causas e ajudando organizações que trabalham com essas comunidades. Para acabar com a pobreza, precisamos unir forças governos, organizações internacionais e, claro, nós, cidadãos engajados. Valeu por assistir. Até o próximo vídeo.